Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Dias, então já sabe, deixa seu like e se inscreve no canal. Este é um vídeo de continuação, uma parte 2 sobre dilatação. Então, se você caiu aqui do nada, antes de ver esse vídeo, é muito importante que você volte e veja o vídeo de dilatação, parte 1. Então, vamos lá. A dilatação linear, ela recebe exatamente esse nome linear, porque ela está se preocupando apenas com uma dimensão. Como assim, né? Linear, quando eu falo linear, na minha cabeça, primeiramente vem linha. E se eu fosse me preocupar com a dilatação de uma linha, eu estaria me preocupando apenas com o comprimento dela, não o diâmetro, nem a largura, o quanto ela fica mais fina ou o quanto ela ficaria mais grossa. Então, os objetos que nós trataremos na dilatação linear vai ter exatamente essa ideia. Não que não vá acontecer dilatação nas outras dimensões, porém nós iremos se importar somente com a dilatação de uma dimensão, que geralmente vai ser o comprimento, né, desse objeto. E os objetos possíveis geralmente são barras, fios, linhas, serão esses objetos que nós iremos nos importar. Então, supondo que nós temos uma barra aqui, né? E essa barra, né, ela é composta por diversas moléculas bem pequenininhas. Vamos supor que essa barra ela recebe uma quantidade de calor que faz essa barra ter uma variação de temperatura. Lembrando que variação é o delta e temperatura nós podemos usar esse T maiúsculo, ou também, né, tem alguns autores que usam o símbolo θ, né, que é esse aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho, mas eu vou apagar. Que é o zerinho com uma bolinha cortada. Então, eu vou usar esse T maiúsculo aí, o Tzão, né? Oi? Não foi muito legal essa... Não deu muito certo. Então, a partir dessa variação de temperatura, essas moléculas elas vão se agitar devido ao calor que foi recebido. Lembra que ela ganha energia lá do primeiro vídeo. Então, vai acontecer um aumento significativo dessa barra. Significativo, eu acho que eu fui um pouco exagerado, né? Na verdade, bem pouco, né? Porque isso, na verdade, para ser significativo ou não, ele vai depender também do comprimento dessa barra, que eu vou chamar de L, tá bom? Meu L não ficou muito legal não, né? Vou refazer o meu L aqui, tá bom? Então a gente vê que a dilatação depende da variação de temperatura e depende desse L, que significa nada mais nada menos do que o tamanho, do que o comprimento da nossa barra. Porém, esse aumento, na verdade, ele vai se dar em todos os lados, né? Para frente, para trás. E como eu comentei, né? Ela também vai aumentar aqui, ó, na largura dela. Porém, é um aumento mais tão pequenininho, que geralmente nos nossos problemas de dilatação linear, ele não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Então, por isso, nós vamos só se preocupar com esse aumento do comprimento. Porém, para melhorar, nós podemos simplesmente pensar que essa barra vai estar presa fixa em uma das suas extremidades, seja, né, no começo ou no final. Então, nós, dessa maneira, acabamos nos importando somente com a dilatação em um dos lados, né? Vamos considerar que ela dilate só de um lado. Então, ao invés de fazer todo esse desenho, nós teremos apenas a dilatação representada nesse lado. Mas isso já vai levar em conta toda a dilatação dela, e a dilatação tanto para cima, né, quanto para baixo, a gente não precisa considerar, que seria de acordo com a largura dela. Então já vimos que a dilatação depende do comprimento, da variação de temperatura. Porém, tem materiais que dilatam menos e materiais que dilatam mais. Ou seja, essa dilatação ela também depende do material
vai ser bem diferente a dilatação em uma barra de aço ou numa barra de madeira, talvez. Então isso vai ser um diferencial para a quantidade de dilatação que a gente vai ter. Ou seja, nós precisamos ter uma grandeza que ela venha representar ou diferenciar os materiais. E essa grandeza vai ser o alfa, que significa coeficiente de dilatação linear. Então, só recapitulando, nós temos que a dilatação linear, ela depende do tamanho, né, do comprimento do nosso objeto, da variação de temperatura, porque se a temperatura varia pouquinho, vai dilatar pouco, se varia mais, as moléculas se agitam mais, então nós teremos uma dilatação maior. E também depende do material, tá bom? Tem material que dilata mais do que o outro, com a mesma variação de temperatura e com o mesmo comprimento inicial. Falei, mas eu esqueci de um detalhezinho, né? Como esse comprimento L aqui, ele é um comprimento inicial, né? Lembra que inicial na física a gente pode colocar um zerinho aqui, tá bom? Então agora sim, tudo perfeito. Vou anotar uma legenda aqui. Então não repare muito a minha letra, mas então nós temos o L0, comprimento inicial, a variação de temperatura, que é o ΔT, e o nosso alfa, coeficiente de dilatação linear. Então, a nossa barra, ela vai ter uma dilatação, né? Bem pequenininha ou bem grande, vai depender dessas três grandezas aqui. E nós vamos chamar essa dilatação de ΔL, que recebe essa simbologia por quê, né? Variação delta significa variação do comprimento, do tamanho da nossa barra. E a dilatação nada mais é do que isso, a variação do tamanho, né, da barra ou de qualquer outro objeto, de uma linha, né, ou de um fio, que é o nosso caso aqui na dilatação linear. Então é importante destacar que diversos deltas, né, diversas variações na física podem ser positivos ou podem ser negativos e terão significados diferentes. O ΔL positivo quer dizer que a nossa barra, o nosso material, o nosso objeto, ele teve um aumento no seu tamanho, né? E isso vai acontecer geralmente, né? Eu não vou falar que é sempre, porque nós temos um caso da água bizarro. Isso acontece devido ao aumento da temperatura, tá bom? Já o nosso ΔL negativo quer dizer que a nossa barra ela vai diminuir. E geralmente isso acontece por conta da diminuição, uma variação negativa da temperatura. Então, os sinais de ΔL e de ΔT, eles acompanham, tá bom? Eles sempre estão acompanhados um do outro, né? Eles são coleguinhas nesse caso. Então nós vimos que a dilatação ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento inicial. Quanto maior uma barra, mais essa barra vai poder dilatar. E também ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto mais aumenta a temperatura, ou diminui, né, mais a gente vai conseguir observar o aumento ou a diminuição do comprimento, né, da nossa barra. E também, né, eu acho muito vago falar que ela é diretamente proporcional ao coeficiente linear, mas podemos falar que no momento que ela depende, né, do coeficiente linear de dilatação. Então, essa proporção e essa dependência a gente pode transformar em uma igualdade. Por isso, a dilatação, né, linear, ela vai ser dada pelo comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, tá bom? Porém, também podemos escrever isso de uma maneira um pouco mais sofisticada. Precisamos entender o seguinte também, olha, que essa nossa barra aqui, após ela dilatar, ela vai ter um novo comprimento, né? Eu vou apagar esse calor aqui, para que eu possa fazer uma chave. Ela vai ter um novo comprimento. E este comprimento eu vou chamar de L.
observa bem, este L na verdade vai ser a soma do comprimento inicial mais a dilatação, tá? Então essa formulazinha aqui, guarde no seu coração. E eu vou escrever o que acabamos de falar, que o comprimento final, ele na verdade vai ser o comprimento inicial mais a variação do comprimento, que é a dilatação, tá bom? Porém, eu sei que essa variação de comprimento, a dilatação, ela na verdade é isso tudo aqui, ó, L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, no lugar dela, eu vou substituir. Repito, L igual a L0 mais L0 vezes alfa vezes ΔT. Tá difícil de desenhar o delta hoje. Pronto, uma pequena melhora. Então, nós podemos reparar o seguinte, olha que interessante. Nós temos o L0 aparecendo aqui e o L0 aparecendo também aqui. Ou seja, ele é um termo, né, comum nesses dois blocos. Eu gosto de chamar isso aqui de blocos. Nesses dois blocos. Então eu posso colocar ele em evidência, né? Então vamos usar um pouquinho do poder na matemática. Então podemos escrever que L é igual a L0. E essa ideia, né, de tirar ele daqui, colocando ele em evidência, eu tenho que colocar no lugar deles o número que quando ele fosse multiplicar, ele voltaria aqui em cima, tá bom? Que no caso aqui é 1 mais alfa vezes ΔT. Se você não entendeu essa parte aqui, ó, o que nós faríamos, né? Nós faríamos distributiva L0 vezes 1 L0 e L0 vezes alfa ΔT daria L0 alfa ΔT. Então nós voltaríamos ali em cima. Então nós não mudamos a estrutura da nossa equação, da nossa função. Então esse aqui é um resultado a se gravar. Qual é a diferença dos dois, né? Podemos diferenciar os dois da seguinte maneira. O primeiro, né, a primeira equação, a primeira função aqui em cima é para a dilatação. Então, quando o problema pedir somente a dilatação, é por aqui. Mas quando o problema pedir o comprimento final, vai ser por essa equação direto. Porém, nada impede de você calcular primeiro a dilatação e depois, né, somar com o comprimento inicial. Isso não tem problema algum, né? Então isso você estaria usando essa outra equação aqui, ó. Então é uma questão de gosto, tá bom? A primeira você tem que usar, né, quando ele pedir dilatação, e você escolhe entre essa segunda ou essa última aqui. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Valeu!